Noite linda para você que acompanha a notícia para o trabalho. Estou eu aqui com a Luciana Tcherno, a Luciana é jornalista. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. Só jornalista não, é jornalista apresentadora. O que mais você é? Pois é, eu trabalho na área de comunicação, né? Sou comunicadora, na verdade eu sou bacharel em comunicação social, né? Aí eu fiz com ênfase em jornalismo, depois eu fiz a pós-graduação em comunicação empresarial e relações públicas, e hoje eu atuo, né, como assessora de comunicação, como apresentadora, né, de um programa de saúde e também relações públicas, né? E agora também à frente de um curso. À frente de um curso. Quanta coisa junto, né? E a gente vai falar sobre o destrave empreendedor que existe em você. Isso mesmo, o destrave empreendedor que existe dentro de você. E conta para mim um pouquinho da sua trajetória como empreendedora na área de comunicação. Então, Rê, eu comecei ali, né, a desbravar o empreendedorismo em 2005, né, quando eu fundei a Tchernopress Comunicação. Até então, eu tinha passado já para algumas redações, né, de rádio, de TV, fui repórter de campo e era já prestadora de serviços, né, e aí como todo PJ, né, precisa abrir ali a empresa, então no início foi por necessidade, né, então eu montei a Tchernopress, criei o CNPJ, aí eu fui profissionalizando, né? E foi aí que eu comecei com o empreendedorismo. A primeira associação que eu atendi na área de assessoria de imprensa foi a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, né? E a partir Já na daí, área de saúde. já na área de saúde. Foi a partir daí que eu comecei a me apaixonar por essa área. Bacana. E quais os principais desafios o empreendedor enfrenta para prosperar seu negócio? Nossa, Rê, são tantos desafios, né? Então, um deles, eu acho que um dos principais, principalmente, né, para quem começa a empreender hoje, tem muitas pessoas que saem, né, do CLT, tem já aquela visão de CLT e vai para o empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo, ele está ali na veia já do brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro tem muito forte essa coisa de ser empreendedor, mas muitas vezes ele não tem o conhecimento, né, do que a gente chama dos três pilares, né, que é a gestão financeira, contábil, ali, o que precisa para abrir uma empresa, e muitas vezes a pessoa não consegue sustentar o empreendimento por falta de conhecimento, né. E aí vem um segundo pilar, que é a comunicação, né, a comunicação a gente fala que é a alma do negócio, e muitas vezes a pessoa não sabe por onde começar ali na comunicação. E a gente percebe também que um dos grandes problemas e desafios, né, que o empreendedor tem é como vender o seu próprio negócio, né? Como que você vai apresentar para o seu público vender mesmo, né? Muitas pessoas têm essa limitação, né? Então, acho que essas Bacana, são os bacana. principais. Então, Assim. se a gente falou aí sobre os principais desafios para prosperar no seu negócio, né? A gente está falando com a Camila Thierny, É Luciana Tcherno. Luciana Tcherno, assessora de comunicação, jornalista, apresentadora. E quais os principais desafios enfrenta para prosperar? A gente já falou. Qual o papel da comunicação no sucesso do empreendedor? Ai, a comunicação é a alma, né? Como eu falei, é a alma do negócio. Sem comunicação, a gente não consegue prosperar, né? Então, a gente vê que muitas empresas, acompanhando até, né, prestando serviços de comunicação, a gente percebe que muitas vezes o problema está ali internamente, né? Os departamentos não se comunicam direito. Eu trabalhei muito com associações, né? Então, a gente percebe assim, quando tem mais de uma pessoa ali na liderança, então são muitas pessoas, né, com pensamentos diversos, então ter uma comunicação alinhada, não só interna, mas também externamente, né, porque muitas vezes essa associação, essa empresa, esse empreendedor vai precisar se comunicar com o seu público externo, então ele vai precisar ter as ferramentas necessárias, né, então por isso é importante ter uma comunicação bem alinhada para quando for comunicar, né, com o seu público externo, ser mais assertivo, né. Então, vocês vão contar aqui com a Luciana para poder ajudar nisso. Quem não tem ainda seu assessor de comunicação, vamos poder contar com a Luciana, né? E qual a importância da presença digital para o empreendedor atingir bons resultados? Bom, hoje em dia, quem não tem presença digital praticamente não existe, né, no seu negócio. Então, assim, a gente viu aí, né, a força, principalmente depois da pandemia, eu acho que a gente percebeu, né, o quão notório é essa importância, né, da presença digital. Vou dar um exemplo até, né, de uma médica que eu atendia antes da pandemia, e ela não tinha, assim, muitos seguidores ali nas redes sociais dela, mas ela tinha uma autoridade já no que ela fazia, né, então ela dava muitas entrevistas para a grande imprensa, né, sempre deu muitas entrevistas, era muito procurada pela grande imprensa, mas não tinha essa presença digital, e aí
ela começou a perceber, né, que muitos jovens médicos estavam começando a ter muitos seguidores e talvez até com uma experiência até menor do que ela tinha. E aí, quando ela começou, né, ela decidiu iniciar um trabalho nas redes sociais, né, foi assim, potencializou muito mais, né? Primeiro que democratizou muito mais esse conhecimento, né? Então eu acho que essa questão das redes sociais hoje, você saber o que você vai compartilhar, né? O conteúdo que você vai compartilhar, ser relevante, né? É importante isso. Então, quando a pessoa ela começa, ela investe nessa presença digital, mas com conteúdo relevante, né? Ela está não só trazendo uma autoridade para o negócio dela, mas também prestando um serviço importante aí, né? Para a comunidade. Bacana. E ter uma boa comunicação é o suficiente para o empreendedor alavancar seus negócios? Ter uma boa comunicação é essencial, né? É um dos pilares fundamentais. Mas não é só isso, né? Como eu falei inicialmente, é preciso ter mais conhecimentos, né, de gestão. A gente vê, tem até alguns dados, né, do Sebrae que mostram que 30% das empresas fecham com um ano, né? 30%, gente. É um absurdo, né? E 60% até o quinto ano já não conseguem chegar. Então, e aí quando vai se avaliar, né, quais são os problemas que levam a esse, né, infelizmente a não prosperar, é justamente essa falta de conhecimento, principalmente na área de gestão financeira contábil, né? Então, é uma das coisas que a gente, quando vai abrir uma empresa, muitas vezes não para pensar, né? Poxa, que imposto que eu tenho que pagar? Né? Qual a classificação da minha empresa? O que eu tenho que guardar ali de reserva? Registrar a marca. Né? Registro de marca. Né, uma boa identidade visual, aí a gente entra na questão da comunicação, né, como construir essa marca, e também a questão das vendas, né, que a gente falou ali no começo. Se você tiver uma excelente gestão, tiver uma ótima comunicação, mas não souber vender o seu negócio, não tiver um bom marketing de relacionamento, a empresa, infelizmente, não vai prosperar. Né? Eu vou vender o meu livro também, já que poder conversar junto com a Luciana aqui. Ela já até testou aqui. Gostou, Lu? Ai, adorei, achei incrível. Muito boa essa dinâmica. Pare de dar desculpas, 107 perguntas que vão funcionar a sua comunicação, ou 8 encontros para aprimorar a sua comunicação, que é o nosso treinamento, e vocês vão estar levando a comunicação de vocês além, né? E qual a importância, aliás, ter uma boa comunicação é o suficiente para que o empreendedor alavanque seu negócio, a gente já falou. É o que te motivou a lançar o curso SETA? Destrave o empreendedor que existe em você. Muito bem. Bom, não fui a única idealizadora, né? Eu tenho mais 2 parceiros que estão comigo, a gente conversando. São da área né? de comunicação? Não são da área de comunicação, né? Nós somos justamente de áreas distintas porque a gente entendeu, chegamos, né, numa conversa e entendemos que precisamos desses 3 pilares fundamentais, né? Que é uma boa gestão contábil e financeira. Então, nós temos o Gerson Calderon, né? Que tem uma ampla experiência aí na área de gestão contábil, financeira. Então, foi professor universitário, né, tem cursos nessa área também, lançou livro, né, sobre empreendedorismo feminino, dando dicas, insights importantes aí para as mulheres, muito legal também o livro dele. E tem também a Juliana Mello, né, a Juliana Mello tem uma ampla experiência na área de vendas, hoje ela dá mentoria, né, para vários grupos, ela trabalhou muitos anos, né, com vendas, e hoje ela é mentora nessa área. Então, nós unimos, né, as nossas experiências, porque eu falo que a gente está aqui, né, para aprender, para somar e para compartilhar, né? Então eu acho que a criação do SETA, né, ele tem esse propósito. E eu tenho certeza, né, que essa jornada que a gente está chamando de jornada, né, que serão 3 módulos, então com essas 3 áreas distintas, e cada módulo são 3 encontros, né, em cada módulo com esses diferentes profissionais. A gente também está trazendo aí para essa jornada workshops, né, com uma pessoa de saúde mental, porque a gente entende também que tem muitas questões comportamentais, né, que impactam no nosso negócio e tudo, né. Então vamos ter também um workshop com um profissional da área de saúde mental para falar sobre desbloquear a nossa mente, né, a gente conseguir se desvencilhar aí de algumas crenças limitantes também que a gente tem, né, que muitas vezes impedem da gente avançar. E também a gente vai ter um profissional para falar de tráfego, né, que dentro do marketing digital é muito importante ter esse conhecimento. E vem muito mais por aí, né? E o SETA significa seja, empreenda, transforme e avance. Bacana, bacana. Falar de novo o nome do curso.
Repete de novo o nome do curso. SETA, Destrave o Empreendedor em Você. Bacana, bacana. O que o empreendedor irá aprender nesse curso? Exatamente isso, né? Então, na área de gestão contábil e financeira, as pessoas, né, os empreendedores vão aprender exatamente isso, né? O essencial ali que precisa para abrir uma empresa, contratos, né? Muitas vezes eles precisam elaborar contratos, então como que é feito isso? Também, por exemplo, a pessoa que sai do CLT vai para o PJ, entender como é que funciona a questão fiscal, né, ter domínio mesmo para que ele não tenha problemas futuros aí na área de gestão, né. Na parte de comunicação, a gente vai explicar, né, todo o conceito, né, da criação da identidade, da importância de uma criação de identidade. A gente vai falar também sobre estratégias, né, de marketing, de relacionamento, que é muito importante para você manter, né, o seu negócio próspero, e também o marketing digital, né, que está aí, é um caminho que realmente só tende a avançar, né, então a gente vai atualizar, trazer algumas atualizações também de marketing digital, e aí a gente vai fazer algumas atividades ali também, né, e na área de vendas, a Juliana, né, ela vai trazer aí um conceito também de como é que funciona, né, como é que funcionam as vendas, como que as pessoas podem se tornar, né, vendedoras do seu próprio negócio. Então, ela vai dar aí uma trilha aí para que as pessoas possam entender melhor como elas podem vender o seu negócio. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não preciso vender o meu negócio, né? Eu sou um bom profissional, então não sou eu que vou vender, né? Muitas vezes acha que precisa ter, às vezes a pessoa não consegue contratar um vendedor para vender o seu próprio negócio, então é importante que ele tenha esse aprendizado também, né? Esse treinamento para que ele possa aproveitar as oportunidades para vender o negócio dele. Obrigada, Luciana. Eu quero agora pedir para você falar para eles quais são os contatos para que a gente saiba as outras informações sobre o curso. Muito bem, a gente está agora... E sobre o seu trabalho de assessora, né? Ah, sim, obrigada, viu? Bom, primeiramente queria agradecer, né? Porque, assim, acho super importante esse seu canal, né, de abertura aí para que a gente possa levar mais conhecimento, né, para as pessoas que estão empreendendo. A gente sabe que existem muitos desafios, né, não é fácil ser um empreendedor aqui no Brasil, mas é uma oportunidade muito grande, então queria primeiramente agradecer, né, e assim, para quem tiver interesse em fazer o curso e participar com a gente nessa jornada, nós criamos, né, uma landing page que vai estar no ar já nos próximos dias, que é www.seta.com.br, tá? souseta.com.br. souseta.com.br. E nós temos também o Instagram, né, que já está funcionando, que é o oi_seta. E para quem quiser acompanhar, né, nas redes sociais, o meu Instagram é Luciana Tierno. Quer passar o seu WhatsApp? Meu WhatsApp, eu acho que lá pelo direct eu já posso responder, porque a gente tem aí uma demanda grande pelo WhatsApp, às vezes a gente não consegue responder diretamente, mas lá pelo direct a gente tem já um pessoal que responde diretamente. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, sucesso aí no seu canal. Obrigada. E vamos participar com a gente dessa jornada aí, Seta. Agradeço ao Deus por atrás das câmeras, né? Quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau!